Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Futebol. Comigo, Bruno, e com o Diego. E hoje, pessoal, o assunto é bastante polêmico. A gente vai trazer para vocês todos os detalhes da Superliga que surgiu nessa semana e já praticamente desapareceu do mapa nessa mesma semana. Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir nosso vídeo e sempre deixar o comentário sobre o que achou do vídeo, sobre o que poderia melhorar, o que a gente pode trazer para vocês de novidade nos próximos episódios. Então eu vou chamar agora o Diego para explicar quais são as pautas da Superliga que a gente vai abordar hoje. Diego, conta aí pro pessoal. Fala, Bruno, fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, como o Bruno já disse, hoje o assunto é polêmico e a gente vai falar aqui o que é a Superliga, quais são os times que participariam, como funcionaria, quais seriam os impactos dessa Superliga, o que levou à criação, qual foi a reação da torcida, dos jogadores, da imprensa e também a opinião do Papo de Futebol sobre ela ser justa ou injusta. Então, Bruno, começa explicando pra gente o que é a Superliga. Bom, pessoal, a Superliga nada mais é do que um supercampeonato com os melhores clubes, ou pelo menos juntando aqueles que se consideram os melhores clubes da Europa, tá? Então, basicamente, é uma liga que foi fundada por 12 clubes, que na verdade gostariam de ser 15, mas na prática foram 12, e que se juntaram para fazer um grande campeonato, um campeonato onde só tivesse time grande, na opinião deles, né? E eles convidariam ali, excepcionalmente, outros times para fazerem parte. Na minha opinião, na verdade, um grande blefe desses times, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Agora, quais times, Diego, que vão participar, ou pelo menos que iriam participar da Superliga? Bom, que eles são grandes times a gente não pode questionar, né? Participariam inicialmente aí dessa Superliga os 3 maiores da Espanha, que são Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Também participariam os 3 maiores da Itália, Inter de Milão, Milan e Juventus. E além disso, os 6 queridinhos da Inglaterra, né? Que são Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea e o Tottenham. Bom, como que ia funcionar essa Superliga? Como o Bruno já disse, teríamos esses 12 times e mais 3 que, aliás, eles tentaram aí, pelo que eu fiquei sabendo, chamar Bayern de Munique, Borussia Dortmund e o PSG, mas os 3 recusaram, os 3 não quiseram participar já de cara. Então seriam os 15 times fundadores, os 12 iniciais e mais 3, mais 5, ou seja, 20. Esses 5 seriam convidados aí de acordo com os seus resultados na última temporada. Então teríamos ao todo 20 times que seriam divididos em 2 grupos de 10. Todos jogariam contra todos em partidas de ida e volta, e os 4 melhores de cada grupo se classificariam para as quartas de final. Das quartas de final até a final, esses jogos seriam disputados em um mês. Seria ali uma competição relâmpago, vamos dizer assim, né? Mas, como todo mundo já sabe, isso teve impactos. E teriam impactos caso a Superliga fosse para frente. Bruno, conta pra gente, quais seriam os impactos que poderia causar essa Superliga? Diego, antes de entrar nos impactos, né, propriamente dito, né, a gente teria que citar também um ponto muito interessante, né? Esse campeonato, para esses 15 clubes aí fundadores, né, não teria rebaixamento. Ou seja, eles participariam eternamente da competição, independente do resultado. Agora eu pergunto, cadê a competitividade nisso? Isso é absurdo, não ter rebaixamento numa competição. Outro ponto importante também, né? 5 clubes seriam convidados anualmente para fazerem parte aí desse grupo. E aí com base em desempenho desses clubes ao longo da última temporada. Ou seja, quem define esses critérios? Os próprios clubes que fazem parte da competição? É um absurdo, né? Por completo. Mas enfim, além desses absurdos todos, isso traria uma série de impactos, porque a UEFA, a FIFA, as próprias federações nacionais, as ligas, né, que eles fazem parte, ninguém gostou dessa história, tá?
Então, os principais impactos, né, que a gente pode destacar. Primeiramente, esses times não poderiam participar das competições continentais. Tá? Então, Champions League, esquece. A UEFA League, esquece. Outro ponto, as ligas já estavam ameaçando excluir esses clubes também das ligas nacionais, das competições, dos campeonatos espanhol, o italiano, o inglês, a Premier League, né? Então eles não participariam também, tá? E o principal impacto aí, no que diz respeito aos jogadores, quem atuasse pela Superliga não poderia ser convocado para a sua seleção, ou seja, não poderia disputar a Copa do Mundo. Então, será que teria interesse dos jogadores em fazer parte dessa competição? Aí, a gente vem aí um outro ponto, né? O que levou à criação da Superliga? Diego, diz aí pro pessoal, por que eles quiseram criar essa competição? É isso aí. Antes, voltando aí a um fato que você citou, cara, eu fico indignado com isso de... os clubes não poderem ser rebaixados, e 2, eles selecionarem quem vai participar, quem são os 5 times que se classificariam, né? Ou seja, não tem uma entidade que uma organizadora do campeonato, né? Quem organiza são os próprios clubes, então realmente eles estão se achando a última bolacha do pacote, né? Eles são os grandes, eles decidem e pronto, acabou, eles que comandam o futebol. Mas o que levou à criação dessa competição? O dinheiro. Cara, não tem outro quesito, né? Eles entenderam o quê? Que eles acham que os campeonatos nacionais, a Champions League, não atraem o público quando a gente tem aí uma equipe como a deles, que é considerada grande, né? Joga contra uma equipe de menor expressão. Então eles não querem repartir a verba que eles ganham, o rendimento das partidas, com essas equipes de menor expressão. Isso eu digo, os rendimentos de estádio, o dinheiro que eles ganham com relação à transmissão na TV. Eles acham que todo o impacto do jogo, toda a audiência do jogo é gerada por eles. Então eles não precisam repartir esse dinheiro com as equipes de menor expressão. Por isso que eles resolveram criar aí, basicamente, né, essa foi a ideia para eles poderem criar a Superliga. Ou seja, só vão jogar entre eles, então a verba também só seria repartida entre eles. Ou seja, os grandes do futebol, de acordo com a opinião desses clubes, né? Mas isso gerou também diversas reações em torcida, em jogadores, em imprensa. A gente teve aí grandes repercussões negativas, né? Como, por exemplo, a torcida do Chelsea, que se voltou completamente contra a Superliga e fez uma grande manifestação em frente ao estádio do Chelsea. Tiveram que ser, inclusive, amenizadas, né? A situação teve que ser amenizada pelo Peter Cech, que hoje trabalha lá na diretoria do Chelsea e foi um grande ídolo aí do clube, da torcida, né? E a gente também teve a manifestação dos jogadores do Liverpool, encabeçada, vamos dizer assim, pelo capitão do time, que foi o Henderson, né? Tanto o capitão quanto todo o elenco se mostrou completamente contra a Superliga e contra participar, né? Jogar esse campeonato. Diego, você disse bem, cara, o dinheiro foi o principal motivador, né? Só que eles esqueceram de um detalhe principal. O futebol não é movido a dinheiro, é movido a paixão, é movido a torcida, cara. O futebol é feito para o torcedor. Os torcedores amam os clubes. Eles não amam empresas, eles amam os seus clubes, os seus times. Infelizmente, os presidentes, as diretorias desses clubes, né, que quiseram fundar essa Superliga, só pensaram na questão monetária, em ganhar mais, em não repartir o bolo, né, como você disse, só que esqueceram de ver se a torcida se agradaria com essa competição. Eles esqueceram de um ponto também importante. Quando eles jogam com um clube que eles consideram aí talvez menor do que eles, esse clube menor, ele também tem uma torcida por trás, ele também tem uma paixão por trás.
Às vezes, para aquele clube turco ou para aquele clube ucraniano enfrentar um Real Madrid, enfrentar um Liverpool na fase de grupos da Champions League, é a oportunidade da vida deles. Tá? O futebol, ele é um dos poucos esportes onde o pequeno muitas vezes surpreende e vence o grande. Então é muito injusto clubes agirem com prepotência, se acharem maiores do que os outros e por serem grandes, por serem maiores, simplesmente não vou jogar com os menores, vou jogar só com aqueles que estão no meu nível. Isso é absurdo, pessoal. É um absurdo. Eu acho que vale destacar aqui o PSG, o Borussia e o Bayern, que foram convidados aí para serem fundadores e de antemão, antes dessa criação dessa liga aí que já acabou antes mesmo de começar, eles abriram mão de participar. Eles fizeram certo. Eles não desrespeitaram as suas torcidas, tá? E como o Diego disse, isso trouxe reação de torcida. Eu não vi nenhuma torcida satisfeita com essa Superliga. Os jogadores, claro que não gostaram, porque eles não poderiam representar a sua pátria, não poderiam representar a sua seleção. É absurdo. E a imprensa, todos os veículos de televisão, jornais, todos, sem exceção, criticaram essa competição. Eu não vi nenhum jornal, nenhum programa de televisão elogiar, tá? Então não tem como o Papo de Futebol dar outra opinião que não seja que a Superliga é injusta. Ainda bem que já acabou antes de iniciar. É isso aí, Bruno. Cara, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, tá? Pra mim, é um campeonato também completamente injusto, tá? Como você disse, o futebol é feito para os torcedores, né? Acima de tudo. Então, é aquilo. Se a Superliga fosse pra frente, na verdade, não seria o futebol que estaria ganhando, né? Seria o dinheiro, a ganância, seria o futebol como empresa, né? Como mundo de negócios, e não o futebol como a gente está acostumado a ver. Agora, a Superliga não indo para frente é uma vitória, sim, do futebol, da torcida, porque a gente vai continuar prestigiando aí esse esporte que tanto apaixona a gente todos os dias, né? Porque é o que tu disse, o futebol é um dos poucos esportes hoje que a gente consegue ver com frequência equipes de menor expressão vencendo equipes grandes. Então a gente teve aí, por exemplo, nessa Champions League que está sendo disputada agora, a gente teve o Porto, por exemplo, que apesar de ser uma grande equipe, não tem uma expressão tão grande no futebol europeu, no futebol mundial, como um Real Madrid, como um Liverpool, ou contra a própria Juventus, que eles eliminaram nessa Champions League, a Juventus do Cristiano Ronaldo. Entendeu? Então a gente vê frequentemente aí equipe de menor expressão conquistando grandes resultados, vencendo e eliminando grandes equipes. Essa é a graça do futebol, entendeu? O fato dele ser imprevisível. Agora, a gente só vê equipes consideradas grandes jogando contra equipes consideradas grandes também, não é o que agrada todo mundo que gosta de acompanhar o futebol, entendeu? O futebol ele tem que ser movido pela paixão. O futebol, a gente tem que ver o futebol, tem que ver as equipes como times e não como empresas. Isso não faz nenhum sentido, entendeu? Então, essa é a minha opinião, concordo contigo. Então, a gente faz das nossas opiniões aí uma opinião única aqui do canal, do Papo de Futebol. Então, a gente é completamente contra essa competição e ficamos muito, muito felizes de ver que ela não foi para frente, já terminou antes mesmo de começar, na mesma semana que foi divulgada. É isso aí, Diego. Venceu o futebol, venceu o torcedor. Então, com essa mensagem, isso é muito mais que futebol, pessoal. Muito mais. Não adianta, o dinheiro nunca vai vencer no futebol. É o torcedor que vai vencer, a paixão que esse esporte representa. Felizmente, essa paixão venceu. O futebol venceu. E é com essa mensagem que eu vou encerrando esse podcast, esse episódio de hoje, sobre a Superliga.
Agradeço a todos. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar e deixar a opinião de vocês também sobre o que acham da Superliga. Um abraço a todos e até a próxima. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de dizer mais uma vez que foi um prazer inenarrável estar conversando aqui com vocês, estar conversando com o Bruno. Como eu já disse, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de comentar, compartilhar, curtir, porque só dessa forma a gente vai conseguir continuar promovendo aqui um conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Fechou então, muito obrigado por tudo, tamo junto e valeu!